Ontem nós vimos que a ressurreição de Cristo é algo tremendo para todos nós. Se Jesus tivesse realizado apenas a redenção através da sua morte na cruz, e Deus não o tivesse ressuscitado, continuaria sendo em vão quando nosso crer em Jesus. Mas graças a Deus, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E a sua ressurreição indica que Deus Pai o aprovou todo o trabalho que Jesus fez aqui na terra. E em ressurreição, Deus o elevou às regiões celestiais. Através da suprema grandeza de seu poder, Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar-se à sua direita, acima de todo principado e poder. Isso está em Efésios capítulo 1, podemos ler novamente. Efésios 1, versículo 17 fala que Paulo, ele orava a Deus, o Pai da glória, que seja-nos concedido o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Isto é, esse assunto que nós estamos falando, irmãos, é um assunto muito difícil para a mente humana entender. Todavia, se nós tivermos o espírito de revelação e de sabedoria, nós entenderíamos todo o plano de Deus. Por isso, essa manhã eu também peço que o Senhor venha nos conceder o espírito de sabedoria e de revelação, para serem iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, o que Deus espera quando nos chamou, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, quanta glória isso é envolvido, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Irmão, você não sei se você sabe que Deus exerce um grande poder para nós que cremos em Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder. Quer dizer, Deus colocou em nós a sua vida de ressurreição. E essa vida de ressurreição que está dentro de nós tem um poder tremendo. É a suprema grandeza do seu poder. Só que esse poder, irmãos, só funciona na fé. Só funciona pela fé. E só funciona na esfera da região celestial. Graças ao Senhor, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Hoje, Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Ele está hoje está acima de todos os principados. Irmãos, há um homem que Deus o chamou para a sua glória, e já foi coroado de honra e de glória, e Deus o fez assentar-se à sua direita, à sua destra, e Deus o colocou já acima de toda autoridade, toda potestade, todo principado, todo domínio, todo poder, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso tudo, irmãos, é para quê? Para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia! Então veja que força que tem a ressurreição. A ressurreição elevou a Jesus acima, irmãos, de todo o império das trevas, de toda a autoridade paralela, clandestina. E Deus quer restaurar todo o universo
para estar debaixo da sua autoridade. E para realizar isso, irmãos, ele o deu à igreja. Para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo para a igreja. E a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não sei se você sabe que Cristo está fazendo um trabalho, não só ele já tem na sua posição superior a todas as potestades, autoridades das trevas, ele é superior, mas agora ele quer sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, e para fazer isso, ele está enchendo todas as coisas. Não sei se você sabe disso. Primeiramente, ele quer encher a sua igreja. Ele quer encher você com ele mesmo, encher você com a sua vida. Ele quer encher você com a sua natureza. Ele quer encher você com o seu amor. Ele quer encher você com sua justiça. Ele quer encher você com seu poder. Ele quer encher você com tudo que ele é. E um dia ele usará a igreja para encher toda a criação, para encher todas as outras coisas, para ficarem tudo cheio de Cristo, onde Cristo será tudo e em todos. Assim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, Deus então poderá ser tudo em todos, porque Cristo já terá enchido todas as coisas. E todas as coisas negativas serão já colocadas no seu lugar, no lago de fogo, na perdição eterna, no fogo eterno. Nunca mais haverá lágrimas, morte, tudo será, irmãos, Cristo, Deus é tudo e em todos. Mas como Deus consegue fazer isso? Nós vamos ter que voltar lá para Hebreus capítulo 2. Vocês se lembram, quando o irmão Dong começou a falar de Hebreus capítulo 2, ele viu uma grande visão e norteou todas as igrejas para essa direção, a direção do reino. Vocês se lembram daqueles dias? Então, no capítulo 2 de Hebreus, eu vou ler desde o versículo 1, pode ser? Para vocês entenderem o contexto. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso, irmãos, é importante a gente ouvir a palavra profética e ouvir essas verdades e nos apegarmos a ela com mais firmeza, para nunca nos desviarmos delas. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, essa salvação é grande demais. O evangelho anunciado por Paulo traz uma salvação grandiosa, e nós não podemos negligenciar essa salvação, tornando-a tão comum, tão superficial. Irmãos, essa salvação é profunda, é grande, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, pois por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Graças ao Senhor. Irmãos, hoje nós recebemos a grande salvação. Eu vou tentar descrever um pouquinho só a respeito da grande salvação. Você vai ver como é grande a salvação de Deus. A versículo 5 começa toda a história. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar,
deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Irmãos, de repente, depois que Deus criou o universo, os céus e a terra de uma maneira perfeita no passado, e entregou aquele universo, aquele mundo de outrora, para um arcanjo, também criado de uma maneira muito especial, cheio de formosura, cheio de sabedoria. Ele era o próprio selo da perfeição, e ele governava o mundo de então. Mas um dia, orgulho entrou no seu coração. Ele se achava tão perfeito, ele se achava tão bom, que ele podia dividir a autoridade com Deus. Ele pensou um dia em galgar posições superiores até chegar ao ponto de ser igual ao Deus Altíssimo. E Deus não podia tolerar isso. E Deus então lançou por terra. E seguiram-no a terça parte dos anjos. E aí surgiram os principados e potestades que estão sob o comando de Satanás. E ele se tornou rei do império das trevas. E como ele foi lançado por terra, ele é o príncipe desse mundo. Ele veio e causou confusão nesse universo e trouxe um caos nesse universo, e a corrupção veio através dessa rebelião. Mas Deus não desistiu de recuperar o reino para ele. Deus vai recuperar a autoridade total desse universo a Deus. E por isso ele criou você e eu, criou o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 2, versículo 7, mostra como o homem foi criado. Como o homem foi criado? Já falei várias vezes aqui. Em todo caso, vale a pena, né? Acho que tem irmãos novos aqui. Gênesis 2, 7. Como o homem foi criado? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Isso diz respeito ao corpo do homem. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Nosso corpo, irmãos, é terreno. Se você fizer uma análise química de todos os elementos do meu corpo, elementos químicos do meu corpo, todos os elementos são os elementos que possuem na terra. Tanto é que do pó nós viemos e para o pó retornaremos. Quando esse corpo morrer, voltará a ser pó. Então Deus fez o homem do pó da terra, fez o corpo do homem do pó da terra. Todavia, esse homem ainda não havia vida nele, tá? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus, o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo soprou uma essência dele para dentro daquele boneco de barro. Era um sopro de vida, um fôlego de vida. Entrou naquele boneco de barro, e esse sopro que entrou naquele corpo feito do pó da terra se tornou o espírito do homem. Irmãos, todos nós temos um espírito humano. E esse espírito humano não é feito de matéria. Se um cirurgião cortasse um homem para procurar o espírito, não iria achar, porque esse espírito não foi feito de matéria. Esse espírito foi feito do sopro de Deus. E o sopro do Deus eterno colocou a eternidade no nosso coração. Hoje nós temos alguma coisa eterna. Daí o homem passou a ser alma vivente. Então Deus deu espírito ao homem do seu sopro, e como reação Deus deu a alma para o homem. E o corpo viveu, ganhou vida biológica, que é esse corpo físico que eu tenho. Então
esse corpo físico que eu e você nós temos, irmãos, é a nossa morada temporária. Não sei se você sabe. Esse corpo aqui, nós estamos tomando esse corpo para poder viver aqui na terra, no meio, o quê? Do mundo material, no meio do mundo físico. Portanto, nós precisamos de um corpo físico para viver no meio físico. E esse corpo tem prazo de validade. Eu não sei quanto vai durar o seu corpo. Só Deus sabe quanto cada um vai durar. Mas, irmãos, enquanto esse corpo durar, irmãos, é para Deus operar salvação, a grande salvação dentro de nós. Vamos aproveitar o tempo? Você não sabe que prazo tem o seu corpo, não é isso? Nós só vivemos uma vez só aqui na terra, certo? Enquanto esse corpo durar. Enquanto vivemos aqui na terra, irmãos, vamos processar, vamos ganhar a salvação, a grandiosa salvação de Deus. Bom, então, eu estou falando bem simples, tá? Mas, infelizmente, quando Deus quis que o homem, colocou o homem no meio do jardim, uma árvore chamada árvore da vida, que simbolizava o próprio Deus, querendo entrar no espírito do homem, para ser a vida no homem, difundir a sua natureza no homem e poder, o quê? Tomar conta do homem, governar esse homem, reinar esse homem e suprir todas as necessidades desse homem. Só que o homem, enganado pela serpente, a mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, dizendo-lhe que no dia em que comesse, morreria. E a serpente enganou a Eva, dizendo: não, você certamente não morrerá ao comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque Deus está tentando te enganar. Porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você ganhará uma capacidade de discernir o bem e o mal. E Deus não quer dar isso para você, porque você ganharia independência de Deus. E a mulher até que achou isso razoável e experimentou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o deu ao seu marido, ambos comeram. E, irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu é que com essa artimanha, Satanás fez com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus. Deus disse para não comer e o homem comeu. Os irmãos entenderam? E a transgressão trouxe o pecado para o homem. E por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte veio atrás do pecado, porque onde há pecado, há morte. E a morte então passou para todos os homens. Irmãos, todos nós já nascemos pecadores. Quando você nasceu como um bebê, não precisava nem ter cometido nenhum ato pecaminoso, você já nasceu pecador. Porque Adão, a transgressão de Adão passou para toda a humanidade. Então, não há salvação para o homem. Ao homem resta apenas a condenação. Como pecador, não temos como nos livrar da morte, porque sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados, não há remissão. Mas, e se nós morrêssemos para pagar pelo nosso pecado, também não poderíamos viver mais. Então, Satanás conseguiu, colocar Deus, numa situação dificílima. Mas, irmãos, Deus tem um mistério escondido nos tempos eternos, um mistério da sua vontade que esteve oculto por séculos e gerações, e chegou na hora certa, Ele colocou esse mistério a operar. Esse mistério, irmãos, é enviar seu próprio Filho para ser um homem como você e eu. Ó Senhor Jesus, por essa Satanás não esperava. Nosso Senhor Jesus Cristo
Ele veio, se tornou um homem como eu e você. E através dele, irmãos, Deus conseguirá salvar esse homem totalmente perdido. Deus vai conseguir salvar, e não só salvar uma parte do homem, Ele quer salvar o homem completamente. Então, vamos continuar a ler Hebreus, vocês vão entender melhor, tá? Hoje, não quero gastar tanto tempo quanto ontem, mas nós temos que cumprir a nossa tarefa. Hebreus 2, versículo 5 novamente, você vai entender então. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Quer dizer, o mundo que há de vir, depois dessa era em que nós estamos, quando tudo encerrar, começará um outro mundo, o mundo que há de vir, o reino vindouro. Esse reino vindouro, Deus não vai mais entregar aos anjos para governar. Deus quer entregar para o homem, quer entregar para mim e para você governarmos no mundo que há de vir. Por isso o versículo 6 diz assim: que é o homem que dele te lembres, o homem que transgrediu contra a tua palavra, o homem que desobedeceu a Deus, o homem que acabou também caindo na cilada do diabo, caindo no engano de Satanás, também se sujou de pecado, se contaminou de corrupção. Que é ele, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos. Irmãos, nós somos criados um pouco menor que os anjos, não sei se você sabe. Os anjos, pela criação, têm mais poder do que nós. E nós, homens, somos criados um pouco menor que os anjos. Mas nós temos uma coisa que os anjos não têm. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos criados pelo sopro do Deus eterno. Irmãos, isso faz toda diferença. Faz toda a diferença. Por isso no versículo 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos. Os anjos erraram no passado, já estão condenados. Não há socorro para eles. Mas o homem caiu também. O homem foi enganado pela serpente. O homem caiu no pecado. O homem se contaminou na corrupção. Mas Deus insiste com você. O Senhor insiste em me fazer reinar. Deus insiste em salvar você. Deus insiste em socorrer você. Você, quantas vezes por dia você erra? Quantas vezes por dia você desobedece a Deus? Mas Deus insiste em socorrer você. Porque você é da descendência de Abraão. Deus evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ó Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós temos sempre esperança da glória. Os anjos erraram, não tiveram mais vez. Nós agora temos sempre uma chance de arrependimento. Quem aqui já achou que não tem mais chance, achou que não tem mais esperança? Deus deve ter me abandonado pelo que eu fiz. Ó Senhor Jesus, eu não mereço, ser chamado mais de seu filho. Eu quero voltar para a casa do meu pai, comer comida dos porcos, Eu quero ser um dos servos que serve na casa de meu pai. Não mereço mais ser tratado como filho de Deus. Mas Deus abraçou esse filho, com todo amor e carinho, lhe deu a melhor roupa, lhe pôs o anel no dedo e lhe matou o bezerro cevado.
Irmãos, Deus ama você. Deus socorre a você. Voltando então. Fizeste por um pouco, versículo 7, menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Já pensou? Nós, que estávamos na lama do pecado, de repente, o Senhor nos salvou, nos tirou dessa lama, e o objetivo de Deus, irmãos, é de nos coroar de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nós vamos governar sobre tudo que Deus criou. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aleluia! Não é? Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Irmãos, Deus quer nos colocar, nós homens, numa posição em que nada ficará fora do nosso domínio. Deus quer sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Você sabia disso? Você tem essa posição nobre para Deus? Mas no final do versículo 8, mostra uma coisa, como ele diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Hoje, ainda não vemos esse domínio do homem sobre todas as coisas, não é verdade? O homem não consegue nem dominar sobre o seu temperamento, não consegue nem dominar sobre si mesmo, não domina nem sobre a sua própria língua, não domina nem sobre a sua própria casa, não domina, irmãos, sobre os cachorros. Quem sabe nem os cachorros nos obedecem, né? Irmãos, como nós vamos sujeitar todas as coisas? Deus tem um caminho. Aí vem a grande salvação. O que Deus fez? Deus providenciou um homem. Deus providenciou alguém. Esse alguém tinha que ser homem, porque se não for homem, não seria homem que iria governar o mundo que há de vir. Então esse alguém tem que ser homem. Quem é esse homem? Jesus. Dá uma olhada, versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Irmão, Jesus como homem também foi feito um pouco menor que os anjos, que nem nós. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, olha que maravilha. Jesus veio aqui na terra e no final Ele morreu por nós. E pela seu sofrimento de morte, Deus o coroou de glória e de honra. Irmãos, é fácil falar, mas é difícil para Jesus, que passou por tudo isso. Jesus teve que se limitar. O Deus eterno, o Deus ilimitado, se limitou dentro da barriga de uma mulher, da Virgem Maria, por 9 meses, como você se limitou. E Ele nasceu, talvez pior do que você. Você ainda foi recebido, quem sabe, numa maternidade, né? Ou uma parteira. Mas Jesus, quando nasceu, não tinha uma hospedaria sequer para hospedar seus pais. E Ele teve que nascer numa manjedoura. Nasceu num lugar onde se alimentava os animais. E Jesus foi criado na casa de um pobre carpinteiro. Ora, o Deus Criador do universo veio se tornar homem, não merecia nascer na casa de um milionário? Não merecia nascer na melhor maternidade? Não merecia ser tratado do bom e do melhor? Não, Ele queria experimentar exatamente e o pior da vida humana, para poder entender você. Você sabia disso?
Ó Senhor Jesus. Vou inverter um pouco a minha mensagem. Você sabe que muitos pensam que Deus não entende o homem. Uma vez, uma irmã me perguntou: Pedro, você tem um tempo para ouvir o meu desabafo? Eu falei: eu tenho. Porque eu tenho muitas coisas aqui para falar, eu não tenho para quem falar. Eu falei para ela: você tem o Senhor Jesus como a melhor pessoa para ouvir seu desabafo, porque Ele é o único que consegue te entender realmente. Não, eu já falo com ele, mas eu queria falar com um homem. Falei: mas ele foi um homem. Não sei se você entende o que eu estou falando. Para nós parece que Jesus é Deus, é de uma classe superior a nós, que não vai nos entender. Não é assim? Por isso, irmãos, a gente sempre precisa buscar um ombro amigo para chorar. A gente precisa buscar uma amiga íntima para falar dos problemas íntimos meus, não é assim? Porque a gente não consegue falar realmente ao Senhor Jesus, porque Ele não vai entender como um homem. Você não tem esse conceito? Se você não tivesse esse conceito, você viveria todo o tempo conversando com o Senhor. Você viveria todo o tempo, irmãos, abrindo seu coração para Jesus. Jesus pode entender você. Mas isso não foi só você que tem esse problema. No Antigo Testamento, tinha um tal de Jó. Vocês se lembram do Jó, não? Quem foi o Jó? Quem foi o Jó? Jó foi um homem íntegro, justo, reto. Se desviava do mal, não é? E de repente, Deus permitiu que Satanás viesse para infernizar a vida dele. De repente, fez morrer todos os seus filhos. De repente, ele perdeu todos os bens, todos os seus animais, seu patrimônio. E ainda assim, Deus falou: está vendo? Meu servo Jó continua íntegro. Satanás falou que você não mexeu com ele. Tá bom, então só não tira a vida dele. Aí Satanás fez com que tivesse úlceras e chagas da ponta da cabeça até o último dedo do pé. Tudo tomado de chagas, úlceras. Você já imaginou aquela situação de pus por tudo quanto é parte do corpo, coçando, com sangue, pus, cheirando mal? E ainda assim, Jó se mantinha íntegro, não era? Vocês se lembram da história, não? Aí vieram 3 amigos dele para consolá-lo. Sentaram à frente dele, não falaram uma palavra por 7 dias. Ficaram ali olhando. No começo era um olhar de dó, um olhar de compaixão. Mas depois foi se transformando em um olhar de repreensão. Como que dissesse: Jó, você fez alguma coisa errada para Deus te castigar. Nós não temos esse conceito? Quando alguém está passando por situação difícil, é azar dele, né? Quem mandou ele fazer isso? Né? Deus está castigando ele. Irmãos, na verdade Deus estava mostrando para Jó, quando tocar nas coisas físicas, parece que Jó ainda se mantinha íntegro. Mas quando os seus 3 amigos desafiaram a sua justiça, a sua alma foi atingida. Aí ele não aguentou.
Aí ele começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele começou a se justificar que nunca fez nada errado, né? E os seus 3 amigos provando que ele fez alguma coisa errada. Ele falou que não, tal. E chegou um momento que ele não aguentou mais. Dá uma olhada em Jó 10. Quem consegue ler Jó 10 como o seu desabafo? Jó capítulo 10. Jó já não aguentava mais. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Quer dizer, aí abriu a torneira, né? Ele abriu a torneira da queixa. Ele prendeu na sua justiça e integridade até agora. Segurou essa torneira fechada. Mas agora não aguentou. Ele abriu a torneira e as queixas, murmurações começaram a sair desse homem justo e íntegro. Irmãos, quando você passa por problemas, quando você passa por sofrimentos, qual é a sua reação? É se queixar? Murmurar? E reclamar? A primeira geração do povo de Israel, dos filhos de Israel, que não entraram na boa terra de Canaã, essa era a atitude deles. Faltava água, se queixavam dos líderes, de Moisés e Arão. Se queixavam de Deus. As águas estavam amargas, se queixavam de Deus, porque estavam 3 dias sem beber. E quando chegou no momento, não tinha comida, se queixaram, se murmuraram contra Moisés. E quando tinham vontade de comer churrasco, queriam comer carne de panela, melões, alho silvestre, pepinos, peixe a fartar no rio Nilo, irmãos, começaram a reclamar. Irmãos, toda vez que esse homem natural do velho homem encontrar um problema, uma dificuldade, só sabe murmurar e se queixar. Você é assim? Acho que você não é diferente, não. Você também se queixa, murmura. Irmãos, Deus estava querendo testar o coração de Jó. Se você conseguir nessa hora enxergar que Deus está, na verdade, querendo te salvar. Só depois que Jó viu, quando Deus dissecou o seu interior, abriu o seu ventre aqui, mostrou que ele tinha 2 bichos terríveis. Um bicho chama-se Bemote, outro bicho chama-se Leviatã, né? E o Leviatã era o rei dos animais orgulhosos. Ele olhava com desprezo o que é alto, quer dizer, olhava para Deus, olhava com desprezo. Irmãos, esse é o Jó, eu natural do velho homem, em mim e em você. E Deus quer salvar você e eu desse animal. E a gente não sabe o amor de Deus e a gente fica se queixando. Não é verdade? Então, irmãos, Jó continuou, versículo 2: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Sabe, às vezes a situação está tão difícil para nós, parece que Deus está brigando com você, é ou não é? Você às vezes tem essa sensação ou não? Deus está brigando comigo, Deus só está contendendo comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Senhor, eu que te sirvo, eu te amo a igreja, eu prego o evangelho, e o Senhor permite que essa situação difícil chegue até a mim? E aquele ímpio ali, que não faz nada para ti, só comete pecado, e a ele favorece? Para ele tudo vai bem? Você já reclamou assim alguma vez para o Senhor, não? Para aquele irmão ali que não quer saber do Senhor, não quer saber, olha, ele está indo bem, está ganhando dinheiro, e eu, Senhor Jesus,
Já teve esse tipo de reclamação? Olha o versículo 4. Dá uma olhada no versículo 4. Isso entrou como um punhal no coração de Deus. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Deus, quem és tu? O Senhor não é homem. O Senhor não compreende o ser humano. Não sabe a dificuldade de um ser humano. Não conhece o sofrimento de um ser humano. Não tem olhos de carne como eu tenho. Você já falou com o Senhor alguma vez isso? Irmãos, é por isso que Jesus veio ser um ser humano igual você e eu. Porque Deus é um Deus compassivo. Nosso Deus é um Deus que quer entender o que se passa com o homem. Para poder entender o homem, ele precisou ser homem. Vocês estão me entendendo ou não? Está chegando um jornal, não sei se já chegou, número 307. Não sei se ficou no caminho, na estrada, ou está chegando para vocês. Aqui no texto da primeira página, diz assim: ele se tornou semelhante a seus irmãos. Eu vou ler para vocês, pode? Para vocês valorizarem mais o jornal. Não há nada mais desalentador do que passar um tempo falando de nossos problemas, revelando nossa dor e preocupações, e a pessoa que nos ouve não compreender nada de que a tanto custo tentamos expressar. Você entendeu não o que eu quero dizer aqui? Às vezes você achou alguém para desabafar, achou alguém para você falar das suas dores, do seu sofrimento, e você fala, e fala, e fala, e a pessoa não entendeu nada, ou não está nem dando atenção, está no celular. Não é? Dizem os peritos do comportamento humano que a mais dolorosa exposição pela qual se pode passar é a dor psicológica. É quando não temos mais palavras e as lágrimas insistem em sair para comunicar o incomunicável. Eu não tenho mais como expressar as minhas dores, o meu sofrimento, e não consigo mais usar palavras para comunicar. O desejo mais profundo e desesperador de quem passa por essa situação é ter diante de si alguém que saiba recolher as lágrimas e seja sensível a ponto de valorizar cada uma delas. Uma das razões por que Jesus tomou a forma humana foi poder passar por toda a experiência do drama humano. Jesus veio ser homem para poder ter a experiência do drama que você está passando. Jesus se submeteu a entrar no ventre de uma mulher. O Deus eterno se submeteu a ficar na barriga de uma mulher e ali passar 9 meses até nascer. Ele foi criança, ele não pulou etapas. Ele foi criança, adolescente, adulto e conviveu com a desesperança e o medo que muitos idosos sentem. Ele passou fome e teve sede. Foi aclamado como grande rei e no momento seguinte acusado de ser impostor. Foi mal compreendido, criticado e usado pelos que queriam apenas suas bênçãos. Em dado momento, ficou tão cansado que enquanto dormia num barco,
as ondas bravias do mar não podiam acordá-lo. Jesus sentiu ansiedade e, como homem, aprofundou-se tanto em depressão que o seu suor se tornou como em gota de sangue caindo sobre a terra. Ele foi desmoralizado, ele foi ignorado, acusado, ofendido e humilhado como nenhum homem jamais foi. Enquanto orava, foi interrompido por soldados que traziam paus para o prender, e passou uma noite inteira num interrogatório injusto, indigno e cruel. Não tendo do que o acusar, inventaram mentiras a seu respeito. Todo o potencial da maldade humana se materializou em seus inquiridores, que com ódio doentio rasgaram-lhe as roupas, maltrataram-no com chicotes e o fizeram percorrer longo caminho até o Gólgota com a pesada cruz nas costas. Ali, à vista de todos, enfiaram pregos gigantes em suas mãos e pés. Quando o ergueram na cruz, ele ainda agonizou por 6 horas, até no último fôlego bradar: está consumado. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Amado leitor, não se pode garantir que alguém consiga penetrar em sua dor e falar com você na linguagem de que você precisa. Mas Jesus consegue. Ele suportou tudo para entender tudo, sentir tudo, encorajar a todos e abraçá-los com braços de misericórdia. Ele conta os passos de quem passa pela fornalha de sofrimento e recolhe as lágrimas em seu odre. Isto está em Salmo 56, 8. Não se esqueça de que por tudo que você passa e ainda passará, Jesus já passou. Não hesite em ir até Ele. Não tenha medo de falar sobre seus pecados e temores, tristezas e ansiedades. Não deixe de revelar o que acontece agora com você e as incertezas que tem do amanhã. Quando contar-lhe tudo, Ele o olhará e dirá da maneira mais pura e amorosa possível: venha cá, deixe-me dar-lhe um abraço. Acolhimento, paz, força e alegria brotarão de você. Aleluia! Ele é o nosso sumo sacerdote que nos pode socorrer. Você acredita que quando Jó falou que Deus não compreendia como homem, porque Deus não tem olhos de carne, você acha que Deus realmente não compreendia Jó? Você sabe que, embora Jesus tenha nascido alguns milhares de anos depois, você sabe que para Deus eterno não tem quem está na frente e quem está atrás. Não sei se você está me entendendo ou não. Por exemplo, quando que Jesus, como Cordeiro Pascal, morreu? Ele morreu 2000 anos atrás, não foi? Mas por que a Bíblia fala em Apocalipse 12 que ele era um cordeiro que morreu desde a fundação do mundo? Isso quer dizer que para Deus eterno, irmãos, não sei se eu consigo explicar para você. Sabe por que você usa a aliança? Esse anel aqui é uma aliança, certo? Aliança é redonda, é um círculo. Por quê? Porque não tem começo, não tem fim. Vamos imaginar um círculo aqui, ó. Vocês estão imaginando um círculo aqui? Tá? Jó nasceu aqui. E Jesus depois nasceu aqui. Né? Num círculo, aparentemente, Jó está na frente e Jesus
está depois. Mas se você olhar do ponto de vista desse lado, Jesus está na frente de Jó. Porque num ciclo, não sei se vocês estão me entendendo, não tem começo e fim. Não tem quem está na frente e quem está depois. Tudo que ocorre com Jesus, tudo que ocorre com Deus, irmãos, ocorre para a eternidade. Ocorre na eternidade. Então, quando Deus conversou com Jó, ele já teve a experiência de Jesus. Creia você ou não, ele já conhecia o homem, já conhecia o Jó. Creia nisso ou não? Ele foi um homem, sofreu mais do que você, muito mais. Ele sofreu por tudo que um homem pode passar. Então vamos voltar lá para Hebreus 2, Senhor Jesus. Hebreus 2. Onde eu estou, hein? Versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmão, Jesus foi o primeiro homem já coroado de glória e de honra. Aleluia! Primeiro homem foi coroado de glória e de honra. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por quê, irmãos? Porque Deus está fazendo de Jesus o autor da nossa salvação. Ele é o responsável pela minha salvação e pela sua salvação. E não é somente a primeira salvação que nós recebemos quando cremos em Jesus. Porque quando nós cremos em Jesus pela palavra do Evangelho, o nosso espírito foi salvo, sabia disso? Quando eu e você cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessamos com a boca que Jesus é o Senhor, nós somos salvos, não fomos? Recebemos o perdão dos pecados, recebemos a vida de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas, irmãos, que parte do nosso ser foi salvo? Naquele momento, nosso espírito, aquela parte que foi criada pelo sopro de Deus. Agora a vida eterna de Deus, Deus próprio, entrou em meu espírito. Irmãos, Deus hoje está no seu espírito. Cristo vive em você. A vida de Deus está em você, porque você foi salvo no Espírito. Mas o homem tem três partes. Tem espírito, alma, que eu falei que o homem se tornou alma vivente, e o corpo feito do pó da terra. E Deus não se contenta em apenas salvar o nosso espírito. Deus quer nos salvar completamente. Essa é a grande salvação. Não podemos negligenciar essa grande salvação. E o nosso corpo será salvo um dia. Irmãos, esse meu corpo aqui já está na faixa do 6.0 para cima. E já está no último terço da minha vida. Está indo embora. Irmão, se a minha esperança residisse apenas nesse corpo, eu seria o mais infeliz de todos os homens da terra. Mas graças a Deus, irmãos, eu tenho esperança de que esse corpo também será salvo. Ei, Joel, não precisará mais de muletas. Aleluia. Deus quer trocar esse corpo mortal por um corpo imortal. Deus vai salvar o meu corpo de corruptibilidade por um corpo de incorruptibilidade, que não se corrompe. Deus vai trocar esse corpo físico, material,
por um corpo espiritual celestial. Irmão, que maravilha! Eu não vou ter mais essa aparência, sabia? Quando se manifestar, quando vier a revelação dos filhos de Deus, quando se manifestar na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, nós vamos ser revelados, cada um de nós, como nós vamos ser. Você sabia disso ou não? Se você não sabe, está aqui, ó, 1 João. 1 João. Onde está? 1 João 3, não é isso? Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, eu ganhei a vida de Deus, eu agora sou filho de Deus, mas o meu corpo ainda vai ser completado a esse conjunto do Filho de Deus. Então, quando na segunda vinda de Cristo, irmãos, quando Cristo vier, ao tocar da sétima trombeta, quando terminar esta era, irmãos, o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor Cristo. O reino será dele. E nessa hora, irmãos, os mortos em Cristo, que estarão dormindo, receberão primeiro, ressuscitarão primeiro com um corpo novo, um corpo de ressurreição. E os que estiverem vivos naquela época, os que aceitaram Jesus, estiverem vivos naquela época, serão revestidos de incorruptibilidade. Haverá uma troca, né? Será revestido de um corpo imortal. Aí, irmãos, vai ser revelado como que eu vou parecer. Eu não vou parecer mais com essa cara não, viu? É outra cara. Vocês sabem, quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio dos discípulos, os discípulos não o reconheceram, pelo menos no caminho para Emaús, os dois discípulos conversando, apareceu Jesus depois de ressurreto. Eles não reconheceram que era Jesus, porque Jesus já tinha outro corpo. Irmãos, você vai receber um corpo, você vai ser como Ele é. Não é isso? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos vê-lo como Ele é e nós vamos ser semelhantes a Ele. Se hoje você não gosta muito do seu corpo hoje, não faz mal, não é definitivo. Você vai receber um corpo de ressurreição. Aí sim é definitivo. Não é maravilhoso, irmãos? Deus salvou o seu espírito quando você creu. Deus salvará o seu corpo quando Ele vier aqui pela segunda vez. Não é assim? Quando Ele voltar. E que parte do nosso ser está faltando salvar? Nossa alma. Então a nossa alma, irmãos, é a parte mais difícil para Deus mexer. Porque nós temos nosso jeito de ser, nós temos nossas opiniões diferentes, pensamentos diferentes, características diferentes, temperamento diferente, jeito de ser diferente, jeito de pensar diferente, não é isso? Nós somos muito diferentes um do outro. E Deus fez questão de criar-nos uma alma diferente uma da outra. Não existem duas almas iguais entre todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro. Não existe, não existirá nunca duas almas iguais. Irmãos, todas as almas são diferentes. Que complicação, hein?
Se eu fosse Deus, não faria isso, não. Todo mundo diferente, não é isso? Mas, irmãos, para Deus tudo é possível. Deus vai fazer o que, irmãos? Deus vai conseguir encabeçar todas essas almas diferentes. Ele vai ser como um grande maestro. Todos nós como os músicos e instrumentos musicais. Irmãos, imagina só, irmão, nós milhares e milhões de almas diferentes salvas por Jesus e também sendo salva na alma. Irmãos, quando Jesus tocar a grande orquestra sinfônica do universo, com milhares e milhões de santos, irmãos, vai ser uma orquestra bonita demais. Mas hoje está difícil. Se hoje Jesus estivesse aqui e nos regesse, tá bom, vamos lá, todo mundo dá um dó, cada um com seu instrumento, vamos dar um dó aqui. Desafinado, horrível, não é isso? Irmão, está tudo ruim. Mas, irmãos, creia que quando Deus salvar a nossa alma, por isso, irmãos, ontem fiz questão de mostrar para vocês que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, convergir todas as coisas em Cristo. Cristo vai governar sobre primeiramente a igreja. Ele é a cabeça da igreja. A cabeça, irmão, comanda todo o corpo, não é assim? A cabeça é uma só, membros são muitos, mas, irmão, essa cabeça que torna o corpo todo uma coisa bonita, harmoniosa, não é? Deus está fazendo conosco. E nós o que? Somos almas diferentes em transformação. Por isso, a fé é para nos fazer obedecer a Cristo. É obediência por fé. Isso tudo refere-se à salvação da nossa alma. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua alma. Amém? Eu, infelizmente, vou dizer duas coisas aqui. Vamos lá, peraí. Eu tenho que ler mais um pouquinho aqui, tá? Posso ler mais um pouquinho? Hebreus 2. Hebreus 2. Eu vou pular um trecho, vamos lá para o versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se o Jó soubesse disso, Jó não acusaria de Deus não ter olhos de carne que não compreendia. Na verdade, Jesus veio aqui na terra, ele foi tentado à nossa semelhança, em respeito a todas as coisas, mas ele não pecou. Ele venceu sobre todas as situações. Já que ele foi tentado também, ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Quem nunca teve dor de dentes, não sabe se condoer daquele que tem dor de dentes, não é mesmo? Quem nunca sofreu uma dor renal, não sabe o que é dor renal. Quem nunca teve uma dor no nervo trigêmeos, não sabe o que é isso. É a dor mais intensa, horrível que o ser humano pode ter e não queira saber. Irmãos, mas Jesus passou por tudo que o homem podia passar. Porque, irmãos, Jesus quer se compadecer de você. Jesus, eu disse ontem em Mateus 9, quando ele veio aqui na terra, viu aquelas multidões, enquanto pregava o evangelho do reino, ele via que as multidões eram como ovelhas sem pastor, estavam aflitas e exaustas. Irmão, se Jesus viesse hoje, andasse pelas cidades daqui do norte, do Pará,
ele vai ver a mesma coisa, as multidões como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. E Jesus compadeceu-se delas. Sabe o que é essa palavra compadecer-se? É splankinizomai, alguma coisa que vem do splankinon, alguma coisa que vem das entranhas de Cristo. Então, irmãos, ele se compadeceu. Compadecer-se é ter empatia, saber o que se passa com o outro. Irmãos, se houvesse mais empatia na igreja, irmãos, nós vamos só ter amor e perdão e misericórdia entre nós, para convivermos juntos. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos um sumo sacerdote que pode nos entender. Bom, eu preciso chegar até aonde? Eu preciso chegar até aqui, ó. Vamos virar a página. Vamos lá para capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreus. Versículo 5. Assim, pois, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quem disse isso para quem? Deus Pai disse para Jesus. Quando foi? Quando? Quando Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, Deus disse naquele dia, o que ele disse? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Primeiro homem foi gerado filho de Deus, irmãos. É tremendo, porque Jesus como Deus já era filho unigênito de Deus. Mas agora, como homem, ele foi gerado o filho primogênito de Deus. Sabe por que primogênito? Porque haverá muitos irmãos, nós somos esses muitos irmãos. Ele é o primeiro irmão, não é? Ele vai nos conduzir a todos para a glória de Deus. Aleluia. Então, ele então foi gerado filho primogênito de Deus. E não só isso, quero mostrar para vocês no versículo seguinte, como em outro lugar também diz, nesse mesmo momento da ressurreição: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, Melquisedeque é o sumo sacerdote, irmãos, do Deus Altíssimo. Não tem princípio de dias, não tem fim de dias. Irmãos, esse Melquisedeque tem um sacerdócio celestial e é para sempre. Jesus, na ressurreição, e você não sabia disso, eu quero mostrar para você que Jesus na ressurreição não só foi gerado como filho primogênito de Deus, homem, mas também foi nomeado, designado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sabia disso ou não? Jesus hoje, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão, porque da ordem de Arão é um sumo sacerdote homem. E um sumo sacerdote homem tem as suas próprias fraquezas. E sumo sacerdote homem também tem que dormir. Você vai bater as portas da casa de Arão, na porta de Arão. Arão está dormindo agora, não pode te atender. Mas irmãos, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque hoje não é mais homem. Ele está no céu. Ele pode te atender sempre. 24 horas por dia ele está de prontidão para te atender. Ele quer cuidar de você. Ele quer saber o que passa do seu coração. Ele quer te ajudar. Por isso, irmãos, claro que nós devemos nos abrir para os irmãos, para as irmãs, para nos ajudar. Mas, irmãos, a primeira pessoa que devemos nos abrir é para o Senhor. Ele é o seu sumo sacerdote. Vamos voltar aqui, ó, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá para o versículo 14 do capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, Jesus se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus não está dormindo hoje. Ele está nos céus para cuidar de você, para dar assistência para você 24 horas por dia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que é compadecer? O verbo em português é uma junção de compadecer. O que é padecer? Quem sabe o que é padecer? Padecer é sofrer. E o que é compadecer? É sofrer junto, não é? Então Jesus sofre junto com você. Ele pode compadecer-se de você. Ele pode se condoer de você. Quando dói em você, dói nele. Quando você chora, ele chora. Quando você se alegra, ele se alegra. Isso é compadecer-se de você. Jesus é esse sumo sacerdote que pode se compadecer de você. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado a nossa semelhança, irmãos, em todas as coisas. Tudo que você possa imaginar, Jesus foi tentado. Será que Jesus foi tentado em questão de sensualidade? Será que ele foi tentado? Foi. Mas ele nunca pecou. Ele venceu em todas as tentações. Por isso ele pode te ajudar. Ele pode entender você. Por isso, irmãos, vamos para o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Irmãos, acheguemo-nos, portanto, com confiança, sem medo achando que Deus não pode entender você. Deus não tem olhos de carne, como diz Jó, mas Deus pode sim entender você. Ele é o homem Jesus que foi nomeado o sumo sacerdote celestial. Ele está 24 horas à disposição de você para atender você. Ele quer te dar misericórdia e quer te dar graça para te socorrer em todo momento oportuno. Amém? Eu vou terminar com Romanos 5. Vamos para Romanos 5. Como eu posso viver nessa esfera, dessa realidade que nós estamos falando? Dessa maravilha que o sumo sacerdote, concedendo graça, misericórdia, socorro, para a gente viver sempre na esfera celestial de ressurreição. E a igreja deixar de lado as intrigas, as amarguras, ressentimentos, inimizades entre irmãos, inveja, contenda, disputa de posição, discórdia. Irmãos, como nós podemos sair dessa esfera e viver na esfera celestial, na ressurreição? Como conseguimos fazer isso, irmãos? A ressurreição vem primeiramente por sofrimento, morte, só depois é que vem a ressurreição. Não é verdade? Então vou ler aqui para vocês, Romanos 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero despertar essa palavra para você. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é isso? Jesus não foi coroado de glória e de honra?
E Jesus hoje não é nosso autor da salvação? Ele não está nos conduzindo para a glória também? Ele não está nos preparando, salvando nossa alma, para que um dia nós também sejamos coroados de glória e de honra? Então, irmãos, isso é esperança da glória de Deus. Quem tem esperança de ser coroado de glória? Isso é esperança da glória. Você precisa viver com esperança. Homem que não tem esperança não vive. Nós precisamos de esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A minha esperança, irmão, é a glória de Deus. Eu creio que vou ser coroado de glória e de honra como Jesus foi. Se eu trilhar os mesmos caminhos que Jesus trilhou, eu vou ser coroado de glória e de honra. Essa é a esperança da glória de Deus, que é a salvação da alma. Versículo 3 nos mostra o caminho. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quer dizer, se você se gloria, você tem esperança da glória de Deus, então, irmãos, você precisa começar a se gloriar nas suas próprias tribulações. É muito interessante que aqui fala nas próprias tribulações. Quer dizer, não são tribulações adicionais que Deus te dá. Não, ninguém precisa de tribulações adicionais. Deus já mede para cada um as suas tribulações diárias. Você já vive com tribulações todos os dias, ou não? Você tem as tribulações todos os dias, assim que acorda. Depende de como você encara essas tribulações. Se você encara como Jó, eu vou abrir a torneira das minhas queixas, darei livre curso, às minhas murmurações. Irmãos, essas tribulações nunca serão úteis para você, não é? Essas tribulações não levarão você à glória. Mas se você aproveitar bem essas tribulações, por menor que ela seja, essa tribulação levar você ao Senhor, e você conseguir enxergar que essa tribulação é para você sair da esfera do velho homem e ir logo para novo homem. Sair da esfera terrena e ir logo para a esfera celestial da ressurreição. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Você vai crescer mais um pouco. Você vai amadurecer mais um pouco. Vocês estão me acompanhando? Esse é um momento importante. Se você realmente quer experimentar tudo isso que nós falamos, esse é um ponto crucial. Não precisa pedir para o Senhor tribulação. Não faça assim: ó Senhor Jesus, eu quero crescer logo, me manda muitas tribulações daqui para frente. Senhor Jesus, não faça isso. Faça isso. Mas as tribulações são tribulações normais que cada um tem. Às vezes, alguma tribulação mais forte que as outras. Mas, irmãos, todas elas são medidas pelo Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, é ou não é? Tribulações sobre o quê? Tribulação no casamento. Marido, mulher, filhos, pais. No trabalho, chefe, colega de trabalho. Na vizinhança, vizinhos. Não é isso? No transporte, na rua. Irmãos, nós temos tribulações em todo tipo em todos os sentidos. Ou não tem? O semáforo, quando você anda, você vai de carro, o semáforo está sempre verde para você, porque você é um filho de Deus. Porque você serve a igreja, é um comportor. Então, a fila que você está sempre anda mais rápido. É assim? Pelo contrário. Às vezes parece que sempre anda mais devagar, não é isso? E quando você muda de fila,
Aquela filha que parecia andando mais rápido, para de andar também, né? Tudo por tua causa. O que você vai fazer nessa hora? Aprenda a ir lá na região celestial com Cristo. Aprenda a fazer morrer a sua impaciência, fazer morrer o seu velho homem. Porque a tribulação, vamos continuar aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, irmão, faz você ser um homem resiliente e constante no caminho do Senhor. Não é que qualquer coisa que aconteça com você, eu vou desistir do Senhor. Qualquer aperto, pressão, você não aguenta, não é? Depois que eu criei no Senhor Jesus, depois que eu passei a viver a vida da igreja, parece que os ataques, a pressão aumentou muito na minha vida. Acho que eu vou aliviar um pouco essa pressão, vou deixar de viver a vida da igreja. É assim? Nós precisamos de perseverança, resiliência, determinação, não é isso? E a perseverança produz experiência. Irmãos, nós aqui precisamos de muitos irmãos experientes. Não só irmãos oba-oba, né? Tá, Maria que vai com as outras. Não, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós estamos crescendo em vida. Estamos buscando o crescimento, não é isso? Buscando maturidade, buscando solidez na vida do Senhor. Estamos edificando a igreja. Estamos levando a obra do Evangelho adiante. Progresso do Evangelho. Irmão, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Graças ao Senhor que a experiência produz a esperança. Nós temos esperança da glória de Deus. E como eu disse em Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3:10. Para terminar. Onde está? Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, nós agora precisamos conhecer mais a Cristo. Conhecer a Cristo não é conhecer muitas verdades sobre Cristo. Isso você já conheceu na sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas no versículo 10 é conhecer a Cristo através dos sofrimentos. Você ter comunhão dos sofrimentos de Cristo é verdadeiramente conhecer a Cristo. Quando você passa pelos sofrimentos, você na verdade está participando da comunhão do sofrimento de Cristo. Irmãos, aí esse sofrimento tem valor. Esse sofrimento não leva você a reclamar. Esse sofrimento leva você a louvar e conhecer mais ao Senhor. Você cresceu mais um pouco, não é? E o sofrimento é para conformar-me com Cristo na sua morte. O sofrimento não é para eu dizer, irmão, vocês sabem, na minha vida cristã já passei por tais sofrimentos. Eu sou um homem experiente no Senhor, porque eu passei por muitos sofrimentos, irmãos. Isso mostra que todos os seus sofrimentos não levaram você à morte, porque um morto não se gaba, não é? Então todo sofrimento tem que levar você à morte, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, depois que você experimentar o morrer do do seu velho homem, de sua velha criação, irmãos, você vai experimentar a ressurreição. Aí, irmãos, você vai viver de fato na ressurreição. Dá para acreditar nisso ou não? Como aplica isso? Eu já dei uma dica ontem. Eu falei essa palavra em Belo Horizonte. Depois eu soube que alguns casais estavam passando por grandes dificuldades. Irmão, certamente depois que eu falei no sábado a palavra,
Alguns devem pensar: Pedro, não é tão fácil assim como você fala, não. Você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece o meu marido. Você não conhece minha esposa. Você não conhece a situação toda que eu estou envolvido. É muito difícil. Parece anos e anos e anos sem solução. Eu acho que já houve inúmeras tentativas de reconciliação, inúmeras tentativas de conversa, de diálogo, mas, irmãos, continua mantendo rusgas nos relacionamentos. Isso acontece com vocês, não? Acontece com vocês? Eu não vou perguntar para as esposas, porque se eu perguntar para qualquer esposa, tem certamente alguma coisa contra o marido. Perguntar para qualquer marido, tem alguma coisa a dizer sobre sua esposa. Porque nós sempre temos alguma coisa. Temos ou não temos? E qual é a solução? Esses encontros de casais. Isso de listar o que você gostaria que o seu cônjuge fosse ou mudasse. Certo? Irmão, depois dialogar, não vai dar certo. Se você já fez várias vezes. Vamos listar, né? Uma vez eu tentei fazer isso. Aí eu falei assim: puxa vida, meu relacionamento não está bem com minha esposa. E ela precisa entender que isso está atrapalhando. Hoje à noite acho que vou orar bastante e vou ter uma boa comunhão com ela. Olha, se ela mudar isso, vai estar tudo bom. Aquele dia, o Senhor foi falando comigo: não faça isso. Porque se você fizer isso hoje à noite, você dá uma lista de 3 pontos. Ela vai trazer 6 folhas de itens. Vai falar do que aconteceu 30 anos atrás. E à noite vai ser uma criança. E no dia seguinte nada vai ser resolvido. Eu falei: então qual é a solução? Não tem solução então. Qual é a solução? O Senhor disse para mim assim: por que não morre você primeiro? Por que não muda você primeiro? Transfira-se primeiro para a ressurreição. Passa pela morte, você primeiro vai para a ressurreição. Não exija nada dela. Apenas morra. E confie no poder da ressurreição. Eu não falei uma palavra. Eu atendi a palavra do Senhor e morri naquele assunto. Irmãos, o Senhor sempre milagrosamente faz passar aquilo tudo sem argumentar uma palavra. Irmãos, você já experimentou isso? Esse é o poder da ressurreição. Quem sabe depois de 5 anos de problema no seu casamento, que não consegue se resolver, hoje vocês apenas convivem pacificamente, um virando de costas um para o outro. Quem sabe até no caixão tem que enterrar um de costas para o outro. Mas não precisa viver assim, não é verdade? Vamos aprender cada um, aprender a morrer primeiro. Não exija nada em troca. Eu mudo se você mudar. Ai, isso não vai acontecer. Mude você primeiro. Morra você primeiro. Você tem problema com o irmão? Não consegue nem ver a cara dele? Já chegaram para mim e falaram: não me põe para servir com aquele irmão, eu não vou com a cara dele. E não adianta você forçar que eu não vou servir com ele. Mas você tem isso? Esse ressentimento? Morra primeiro. Sofra, morra,
você vai experimentar o poder da ressurreição. Irmãos, falta muito o poder no nosso meio, mas não é o poder pentecostal, né? Somente, podemos ter poder pentecostal, mas irmãos, o poder da ressurreição, o poder da vida de ressurreição, isso só vem, irmãos, quando nós todos estivermos dispostos a morrer. E quando nós morremos, irmãos, Deus nos dá poder de ressurreição. Nosso casamento vai se ressuscitar, nossa família vai se ressuscitar, relação pais e filhos vai se ressuscitar, relação da vida da igreja vai se ressuscitar, relação que você tem problema com o seu chefe, com o seu subordinado no trabalho, também a relação vai se renovar. Com a sua vizinhança, se tem algum problema com a vizinhança, também, irmãos, isso pode mudar. Pode ou não pode mudar? Irmãos, creia no suprema grandeza do poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. Esse mesmo poder hoje está no seu poder da ressurreição. Se nós hoje morremos, irmão, nós podemos viver na outra esfera. Nessa outra esfera, irmãos, não haverá mais intrigas. Não haverá mais tititi entre nós. Não haverá mais fofocas, maledicências, críticas, julgar um ao outro. Irmãos, não haverá mais mágoas, ressentimentos. Irmão, não deixe sair dessa conferência ainda com mágoa com alguém, ressentimento com algum irmão, sabe? Vamos limpar-nos de toda a mágoa, para a gente poder correr livremente daqui para frente, essa carreira que nos está proposta, viver a vida da igreja maravilhosamente. Jesus é o Senhor.